Olá pessoal, provavelmente esse será o último ou penúltimo vídeo sobre este livro aqui, O Resgatado do Reino das Trevas. Vou pensar se gravo mais um, talvez este seja o penúltimo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o satanismo por trás das epidemias. Vou comentar aqui rapidinho dois textos, duas passagens. Esse texto aqui está na página 104 e página 105, que diz assim, vai falar sobre grupos de demônios, e vou comentar aqui o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos espíritos opressores. São os que têm grande ódio do Criador e de seu Filho amado Jesus Cristo. Bem, todos eles têm ódio, mas esse grupo é peculiar. Eles são muito poderosos e os mais cruéis nesse sistema fechado. É o grupo peculiar do nosso Supremo Príncipe Lúcifer. Eles têm prazer em criar miséria, desgraça, destruição, enfermidades, epidemias, fome e morte entre os seres humanos, e fazem alterações genéticas em todos os seres vivos, em laboratórios bem escondidos na Terra. E alguns deles, os mais poderosos e mais perigosos, estão sendo guardados para o grande dia final. Ainda não lhes é permitido pelo grande Criador usar seus poderes, porque se não fossem impedidos pela intervenção divina, este pequeno mundo já não existiria. Os poucos desse grupo são os que trabalham nos grandes laboratórios científicos mais escondidos da Terra, com grandes cientistas. Inspiram e revelam aos seres humanos o que devem fazer para acabar com a raça humana. Eles sabem muito bem que não podem fazer nada contra o grande Criador e mantenedor do universo, e que a única forma de machucar o seu coração amoroso, justo e misericordioso é destruindo de forma cruel, acabando com a vida de toda a criação, especialmente aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. Nesses laboratórios que as pessoas normais não podem ver, são criados venenos, drogas e enfermidades para prejudicar os seres humanos em geral, mas principalmente a população que vive na África e na Ásia, lutando para a diminuição da população mundial e implementação da nova ordem mundial, vinda da ordem do caos, para um mundo supostamente melhor e sem guerra, sem fronteiras e cheio de falsa harmonia e falsa paz. Então, aqui o ex-satanista Gabriel Guilherme Estevam, ele comenta esse terceiro grupo de demônios, E esse terceiro grupo ele é responsável por causar misérias, fome, mortes e doenças e epidemias. E ele conta aqui que esses demônios, atuando em seres humanos, cria essas epidemias em laboratórios secretos, escondidos debaixo da terra. E veio à minha mente, não sei na sua, mas veio à minha mente a pandemia que nós passamos recentemente. E vou ter que me comunicar aqui por código algumas vezes. Eu me lembro que foi especulado, a origem dessa doença, da recente pandemia, e depois de alguns anos, se permaneceu essa hipótese. Para o FBI, provavelmente a tese mais provável é que surgiu um acidente de laboratório. E para a ONU e a OMS, também a tese mais provável é que surgiu um acidente de laboratório, Um acidente, eu vou colocar entre aspas, na minha opinião. Mas é assim que esses órgãos, FBI, OMS e ONU, acreditam. E por que eles acreditam dessa forma, Porque eles tentaram investigar, internamente isso, lá onde iniciou, lá na China. Só que a gente sabe que a China é fechada para informações, é um regime comunista, e a China não abriu todas as informações, para a ONU, para a OMS. Então, a tese mais provável para esses órgãos, você pode pesquisar aqui na teoria de conspiração, está em sites oficiais. A tese mais provável para esses órgãos, OMS, ONU e FBI, é que
foi um acidente de laboratório, né? E aqui, isso aqui falou profundamente comigo. Eu já acreditava nessa origem, né? Mas com a única diferença, eu não acredito que foi um acidente, para mim foi proposital. Só que eu não tinha ideia de que essas ideias começavam na cabeça de demônios. E esse livro aqui, para mim, foi revelador. E aí eu também lembro que politizaram muito isso, né? Politizaram muito. Eu lembro que aqui no Brasil, por exemplo, culparam o ex-presidente Jair Bolsonaro por todas as mortes. E aí você vai ver como o brasileiro é o povo mais fácil de ser enganado por políticos. É o povo mais fácil de ser enganado. Porque, veja bem, aqui no Brasil morreram aproximadamente 700 mil pessoas. Isso juntando as pessoas que morreram antes da... As pessoas que morreram antes... que morreram antes da... que morreram antes da... Vamos se comunicar por código aqui. E incluindo também as pessoas que morreram depois da... Deu no total aí 700 mil pessoas. As que morreram antes da aplicação e as que vieram morrer mesmo após a aprovação pela Anvisa, né, e a aplicação aí. Aqui no Brasil, aproximadamente 711 mil pessoas. E aí disseram, a culpa é de Bolsonaro. Certo. E as 1.219.000 nos Estados Unidos? Também foi culpa de Bolsonaro? É curioso que no governo Trump morreram aproximadamente 400 mil pessoas. Só que vieram morrer mais de 700 mil pessoas no governo Biden, quando já estava sendo aplicada. E mesmo com os Estados Unidos tendo tecnologia de algumas indústrias farmacêuticas, né? Lá já operava a Janssen, já operava a Pfizer. E mesmo assim, mesmo no governo Biden, não foi no governo Trump, morreram mais de 700 mil pessoas. O de Trump foi aproximadamente 400 mil, o de Biden 700 mil. Foi culpa de Bolsonaro também? Na Índia, 533 mil pessoas morreram. Foi culpa de Bolsonaro? Rússia, 402 mil pessoas morreram de Covid-19. Foi culpa de Bolsonaro também? México, 334 mil. Reino Unido, 232 mil. Peru, 222 mil. Tudo isso é culpa de Bolsonaro. Daí você vê como o brasileiro é fácil de ser enganado, de cair em narrativa mentirosa. E a gente sabe que essa narrativa mentirosa influenciou em muito, né, as últimas eleições presidenciais. E eu iria comentar aqui, mas não sei se vai dar tempo, o vídeo pode ficar longo, mas é que o ex-presidente, ele estava certo, né, em ter um certo temor, em esperar, ter cautela, porque quem não entende vai dizer que tem que aplicar logo, mas quem não entende sabe que não se faz vacina em menos de um ano. Porque primeiro você faz os testes em animais, depois você faz o teste em seres humanos saudáveis, depois você faz o teste em grupos com comorbidades, grávidas, pessoas com hipertensão, diabetes. Depois você vai fazer testes em crianças, porque crianças normalmente elas não participam desses ensaios clínicos assim inicialmente, porque elas precisam da autorização dos pais. Então é um dos últimos grupos. E por último vai vir os bebês, né? E esses estudos, eles são feitos, os efeitos dele são analisados a curto prazo. Se a curto prazo
não haver efeitos adversos, esse medicamento, esse fármaco ou essa é aprovado pela Agência Nacional Reguladora de Saúde, aqui no caso do Brasil é a Anvisa, e aí passa a circular no mercado. Isso se não houver nada, nenhum efeito adverso a curto prazo. Depois, que não para por aí, né? Por isso que as pessoas não entendem, não para por aí. Depois, a longo prazo, se essa agência reguladora, esses especialistas na área da saúde, observarem que a longo prazo está tendo efeitos adversos fortíssimos na população, aquele fármaco, aquele medicamento ou aquela picada sai de circulação no mercado. Então tem que se analisar os efeitos a curto prazo e a longo prazo. Então, o presidente estava temerário em relação a isso. Não se faz vacina em menos de um ano. Diga aí uma vacina que foi feita em menos de um ano. Tirando essa. Não era nem para falar essa palavra aqui, né? Mas vamos lá. O próximo trecho está aqui, ó. Na página 110. Criávamos guerras civis onde havia paz, com finalidade de destruir a economia e deixar as pessoas morrerem de fome. Criávamos doenças contagiosas onde não havia doenças, para que as pessoas morressem contaminadas. E os agentes dos laboratórios criavam drogas ou fármacos com veneno que mata lentamente e diminui o tempo de vida, destruindo as mentes dos mortos-vivos e escravos. Esses mortos-vivos são as pessoas que não aceitam a Cristo, né? E esses escravos são pessoas que não têm uma hierarquia elevada no satanismo, fizeram um pacto e são obrigados a cumprir esse pacto, né, o resto das suas vidas. E aqui nesse primeiro parágrafo ele conta também que os fármacos, os medicamentos também, esses demônios através desses agentes humanos secretos, esses agentes humanos de laboratórios secretos, eles produzem fármacos para abreviar a vida do ser humano aqui. Então as pessoas tomam esses fármacos, abafam os sintomas, mas não agem na causa da doença. Porque tem doença que você age na causa mudando a alimentação. Mas é melhor para eles não dizer para você mudar a sua alimentação, mas dizer, tome isso aqui, né? Tome isso aqui, né? Que esse sintoma ele vai passar. Só que aí vem o efeito colateral, né? Desse fármaco. E aí você toma para uma coisa e acaba piorando outra, e aí acaba abreviando a sua vida aqui. E aí ele continua. Existem laboratórios em lugares muito secretos na Terra, lugares subterrâneos, onde nenhum ser humano normal pode chegar. O ser humano normal é que ele está se referindo a pessoas que não têm contato com o mundo espiritual, não tem pactos satânicos. Essas áreas são muito protegidas. É onde se criam, aí ele abre aspas, remédios, porque não são remédios, né? E epidemias ou enfermidades mortais, onde homens e mulheres e crianças são usados como ratos de laboratório. E foi o que aconteceu durante a última pandemia, né? Nós somos cobaias. Não se faz isso aqui, ó. Não se faz isso aqui em menos de um ano. Porque tem esses processos que eu expliquei. Testes em animais, humanos saudáveis, humanos com comorbidades, mulheres grávidas, crianças e bebês. E tem a análise a curto prazo e a longo prazo. Então é um processo demorado. Então, como foi muito rápido, literalmente nós somos cobaias. E muitas indústrias enriqueceram com isso, né? Eu não acho que foi um acidente, para mim foi planejado. Fazem-se experiências de mutações ou transformações genéticas em humanos e animais. Algumas pessoas levadas para esses lugares escondidos são recolhidas em países em que há guerra civil, crises econômicas e fome. Não tínhamos remorso de nada, nem sentimento de culpa. Ao contrário, tínhamos prazer em fazer o mal, né? Aquele conta a sua experiência com esses demônios.
Então, queridos, ficamos por aqui. Para mim, esse foi um conteúdo assim muito, muito revelador, sabe? Eu já tinha essa, essa crença de que não foi um acidente, para mim foi planejado. Você tira pela China, que foi o país onde começou, deveria ser o país mais afetado, mas foi o país que mais lucrou, né, nesse período da pandemia que nós tivemos. Então, para mim não foi um acidente, para mim foi planejado. E esse conteúdo aqui mostrando que essa é uma agenda demoníaca, né? Os demônios, eles planejam isso através de seres humanos que fazem pactos com eles, né? Esses seres humanos cientistas de laboratórios. Tem uma outra parte agora que eu não esqueci de marcar. Ele fala que esses planos de criar epidemias não podem vir a público, não podem vir para a mídia. Essas pessoas que fazem esses pactos, elas são obrigadas a manter isso em segredo. E se elas vierem a falar isso a público, os demônios colocam isso do pacto. Elas como condição, elas vão morrer. Elas vão morrer. Então, nós ficamos por aqui. Talvez eu grave mais um vídeo sobre este livro. Vou pensar. E é isso, pessoal. Deus ele nos abençoe. Possamos abrir os nossos olhos, ter mais discernimento e ver, né, a atuação demoníaca, a atuação do mal em coisas que para nós eram naturais, né, mas não são. O inimigo ele tem atuado em diversas frentes, em diversas áreas. Muitos acham natural, normal, quando na verdade são atuações demoníacas. Que Deus ele abra os nossos olhos e que nós tenhamos mais discernimento espiritual para perceber a atuação do mal. Então até o próximo vídeo, que Deus ele nos abençoe. Amém, em nome de Jesus.